Paz do Senhor, mais uma palavra da fé com a bispa. Hoje a palavra está em Juízes capítulo 4. Podemos prosseguir? A Bíblia diz assim, Débora e Baraque livram Israel. A Bíblia diz no capítulo 4 de Juízes que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. Os comandantes do seu exército era Sisera, que então habitava em Razote Ragoi. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo, e ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel. E na região montanhosa de Efraim, os filhos de Israel procuravam para resolver suas causas. E ela mandou chamar a Baraque, filho de Abinom, de Quedes e Naphtali, e lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, te ordena, vai, levanta contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon Sisera, comandante dos exércitos de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse... e darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, mas não será tua honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Sisera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Amém, irmãos? Aqui eu vejo um chamado de uma mulher liderada por Deus, uma mulher que foi capacitada por Deus para tocar uma obra diante de um exército. Além de ser profetisa, além de ter o chamado da revelação, o chamado da profecia, além de ser uma juíza, liderar, de aconselhar as pessoas, ela tinha um selo, ela tinha autoridade de Deus para atuar. Então, aqui me chama uma atenção. Débora era casada com um homem chamado Lapidote, seu esposo. O chamado não estava na cabeça do seu esposo. O chamado estava na mão de Débora. E Lapidote, pelas escrituras, a gente entende que ele se comportava, como um marido auxiliador, como um marido, cabeça, mas que respeitava a ordenança de Deus. E aqui eu vejo uma mulher de destaque, de pulso, que não tinha nenhum impedimento a executar as ordenanças de Deus. E ela diz ali para Baraque: Baraque, eu irei contigo, mas esta honra não está sobre as tuas mãos. E lá no versículo 18 em diante, a gente vê exatamente a contextualização. Aquilo que ela conversou com ele acontece, ele é testificado através do que ela entrega para ele. E aí você vai ver comigo como Deus, ele mais uma vez provou, para Baraque o quanto a autoridade e o poder está diante daquele que ele escolhe. E eu quero dizer para você: não atrapalhe o ministério daquele que Deus se levantou na tua vida, do teu cônjuge. Não atrapalhe o ministério do teu filho, da tua filha. Não seja uma pedra de tropeço sobre o seu cônjuge. Preste atenção no que a bispa está pregando sobre a tua vida. Apoie, auxilie, porque se ele for bem sucedido, se ela for bem sucedida nesta obra, tu também será. Você também receberá as bem-aventuranças pela obra do teu cônjuge, pela obra do teu familiar. Porque Deus não desampara aquele que busca. Amém? E lá no versículo 18 diz assim: saindo já ao encontro de Sisera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda e não temas. Então entrou ele na sua tenda e ele cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: tenho sede, peço-te de beber um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse: põe-te à porta da tenda. Se alguém vier te perguntar aqui alguém, responda não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançando de um martelo foi-se mansamente a ele enquanto ele estava em profundo sono e muito cansado, e cravou a estaca na têmpora, de sorte que penetrou na terra, e assim ele morreu. Então, quem foi a mulher que constatou, a profecia de Débora? Então, olha aqui, nesse versículo a gente tem mais uma mulher sendo levantada por Deus para executar uma ordenança, para destruir, a opressão que reinava em cima do povo de Israel. Que você possa meditar nesta palavra, que você possa entender que quando Deus coloca um chamado sobre as nossas vidas, não está colocando diante de sexo, de cor, de raça, mas o Senhor está colocando diante dos valentes, daqueles que creem, daqueles que buscam, daqueles que prosperam, daqueles que almejam e confiam nele. Então siga o teu chamado, confia no Senhor e apoie aquele que Deus levantou na tua parentela para fazer a obra ao Senhor. Shalom Adonai, lembrando que nós temos cultos terças-feiras na igreja, a partir das 20 horas, culto das causas impossíveis, quinta-feira de manhã, 8 horas, ciclo de oração, 9 horas nós temos o culto da família, 20 horas reprise, culto da família com a campanha,
paz de joelho, filhos de pé. E na terça, campanha da obediência gera bênção. Sexta-feira, batalha espiritual, cura interior. E no domingo, forte culto da família. Que a paz de Deus esteja sobre a tua vida. Que o Senhor exceda em todo o seu entendimento. Assim seja. Amém. Shalom, shalom, shalom.